Olá, amigos da Velocidade, sejam muito bem-vindos a mais um Velocidade Alternativo, seu resumo semanal do esporte a motor. Neste domingo tivemos a 12ª etapa do Mundial da Fórmula 1, Grande Prêmio da Grã-Bretanha. Você piscou e já passou metade da temporada. Vitória de número 104 de Lewis Hamilton com Max Verstappen e Lando Norris completando o pódio. Antes de falar dessa corrida-aça, eu preciso lembrar você que já está disponível o clube de membros aqui da Alternativo Esportes. Por apenas R$ 2,99, você assina o Fidelidade Alternativa e tem um mundo de vantagens, entre elas leitura e prioridade na resposta de comentários, emojis exclusivos para usar em qualquer uma das lives aqui do canal e também você chega primeiro, chega na frente. Os vídeos do Velocidade Alternativa são publicados primeiro para quem é membro. Então abra sua asa DRS, chegue na frente de todo mundo, R$ 2,99 ou o equivalente aí na sua moeda local. É o preço de um cafezinho, de um refrigerante e você já ajuda demais o nosso trabalho. Venha fazer parte dessa família. Agora sim, vamos falar deste final de semana que não poderia ser mais inglês. Numa pista raiz, aliás, sede do primeiro grande prêmio de todos os tempos da Fórmula 1, uma pista com áreas de escape muito longas, com brita, com grama e que forma vencedores. O verão europeu não mostrou as caras ainda no Reino Unido, até porque frio, chuva, vento fizeram parte desses 3 últimos dias. A pista tem características de degradação alta, então C1, C2 e C3 a gama desse final de semana. O circuito de Silverstone, aliás, é tido como a casa da Fórmula 1, porque 7 das 10 equipes têm as suas sedes bem próximas ali do circuito britânico. E vamos falar de reforços. Em 2025, a Haas terá Oliver Bearman, o britânico, no seu GP de casa, teve anunciado o contrato definitivo com a Haas. Aliás, um contrato de pelo menos 2 anos. Ele vai entrar aí nas novas regulações de 2026. A Haas, que ainda não tem a sua dupla formada, pelo menos agora tem metade dela. O Hülkenberg, você sabe, está de saída, vai para a Audi na próxima temporada. E a vaga do Magnussen, eu diria que vai para outro piloto. Tem muita gente de olho nessa vaga. Ocon, Joe, que também não tem contrato fechado para o ano que vem. O Ocon demitido da Alpine. Então eu acho difícil até do Magnussen, com os resultados que tem, se manter nesta vaga. O dinamarquês está em risco. Quem também está de olho numa vaga na Fórmula 1 é Jack Durham, ele que é piloto reserva da Alpine e junto com o Bearman, com o Isaac Hadjar da Red Bull e também o Colapinto, que já tínhamos falado na semana passada, este pela Williams, os 4 novatos estiveram aí nos cockpits da Fórmula 1 no treino livre de número 1. A molecada pôde brincar um pouquinho, aquela regra dos pilotos novatos. A segunda vaga da Alpine está completamente aberta e o Durham quer fazer por merecer. Dessa vez não foi como no Canadá, ele conseguiu de fato pilotar. No Canadá ele foi muito atrapalhado pela chuva. O treino livre 1, aliás, teve seus momentos sim de pista molhada, Tsunoda indo para fora da pista e ficando na brita, causando uma bandeira vermelha. O Piastri também causou outra bandeira vermelha, mas aí porque ele teve um problema mecânico, foi arrastando o seu carro ali para a entrada do pit lane e por alguns instantes o pit lane ficou fechado exatamente pelo perigo, pelo risco. O carro do Piastri teve que ser empurrado na entrada do box, então isso causou um pouquinho de atraso. A primeira sessão teve a liderança de Norris, com Stroll, paz meus senhores, Stroll na segunda colocação e Oscar Piastri, depois já recuperado, conseguiu fazer aí o 3º lugar. No segundo treino livre, continuando com a sexta-feira, aí a chuva veio um pouquinho mais forte. Caiu uma pancada entre os 2 treinos, ali no momento em que tínhamos o Qualify, as sessões preparatórias da Fórmula 2 e Fórmula 3, a chuva chegou, atrapalhou um pouquinho as simulações de prova para o restante do final de semana. Então, o grosso dos pilotos veio de pneu intermediário na segunda sessão, que foi liderada pelo Lando Norris, com Oscar Piastri na segunda colocação e Sérgio Pérez em 3º lugar. Passamos para o sábado, já com a notícia de que o Pierre Gasly resolveu trocar tudo no seu carro e tomar aquela chuva de punições. Trocou motor, câmbio, tudo o que foi possível, rompeu vários lacres, então já era contratado que o Gasly, tomaria 50 posições de punição, trocou o kit completo. O que não mudaria muito, porque a Alpine é uma equipe de fim de grid, então se ele fosse largar, em 17º, 16º, de 17º para 20º não é muita diferença, Bom,
Daí 3 teve a pista bastante molhada, muito vento e 11 graus. Olha o que eu falei do verão britânico aí, né? É o típico dia de verão no Reino Unido, né? Esse frio danado, muito vento, né? Rajadas fortes até chegando a 30 quilômetros por hora em algum momento do final de semana. E essa terceira e última sessão foi liderada pelo George Russell, com o Hamilton na segunda colocação e o Lando Norris em terceiro, né? Mercedes e McLaren sempre ali protagonizando as primeiras colocações e mostrando que estavam bem acertadas para a chuva, estavam com um ritmo consistente para a corrida. E aí na sessão qualificatória, né, antes da qualificatória a gente teve mais chuva, a sprint da Fórmula 2 com a primeira vitória de Andrea Kimi Antonelli, ele que é o favorito para a vaga na Mercedes, né, e a pista secou, ajudado, né, pela prova da Fórmula 2, né, ajudou a pista a secar, e a gente teve um TL1, um Q1, perdão, com a pista secando. Atenção para o verbo no gerúndio. Não estava seca, ela foi secando. Então, todo mundo saiu de pneu intermediário e alguns resolveram arriscar o pneu macio. Pérez foi um desses, arriscou no momento errado, saiu da pista, ficou na brita e, para resumir, pegou a última colocação no grid. 19º na pista, mas de fato acabou sendo o último, né? Ficou na brita e o Pérez mais uma vez estragou o seu final de semana já na primeira parte do treino classificatório. Além do Pérez, foram eliminados Bottas, Magnussen, Ocon e Gasly, esse na última colocação. E aí depois, na segunda sessão, né, o Q2 teve Leclerc, Sargent, Tsunoda, Zhou e Ricardo eliminados. Isso mesmo, Sargent em 12º, talvez a melhor posição de largada, ele que está ameaçadíssimo, dizem as más línguas que nem volta depois das férias de verão. Depois da Bélgica parece que não teremos mais Logan Sargent na Fórmula 1, por enquanto é só boato. E aí passamos para a parte decisiva, a pista secou de vez e tivemos a Mercedes brilhando, Russell fazendo a pole position, terceira na sua carreira, Hamilton em segundo, na primeira fila, então só Mercedes. Depois, na sequência, Norris e Verstappen, Piastri e Hülkenberg. Meus amigos, a Haas está com um carro, um foguete para fazer a classificação. Veja só, o motor Ferrari da Haas conseguiu classificar melhor que o motor Ferrari de Carlos Sainz. Pois é, o Leclerc nem se fala, né, que ficou no Q2. Então, a melhor Ferrari na largada do Grande Prêmio da Grã-Bretanha foi a de Nico Hülkenberg. E aí passamos para o domingo, né, meus amigos? Uma largada limpa, né, com poucas alterações de posições, pelo menos lá na frente. O Verstappen conseguiu passar o Norris, mas as Mercedes se mantiveram muito bem lá na frente. Tanto o Russell quanto o Hamilton foram diplomatas, largaram ali fazendo jogo de equipe e partiram para a disputa de posições mais lá para frente. Mas não pense você que a prova foi morninha como as últimas, não. Teve muita emoção. Ao todo foram várias trocas de posição, ao todo foram 4 líderes diferentes na prova e com muitas trocas, então fica aí que eu vou te contar que teve muita coisa boa. Aliás, quem não largou foi o Gasly, né? O gráfico que você viu aqui do grid mostrava o Gasly na última colocação. Na verdade, ele largou em 19º, porque o Pérez também mexeu no carro e preferiu largar do pit lane. Pérez, aliás, foi um dos únicos a largar de pneu duro, o grosso do grid saiu de médio, todo mundo esperando a chuva. Já se sabia que a chuva viria em algum momento da prova, então a maioria do grid saiu de pneu médio esperando o melhor momento para a chuva e o Pérez esperando a chuva um pouquinho mais para frente, por isso saiu de duro, né? Não tinha nada a perder. Já na volta, entre as voltas 15 e 17, a McLaren começou a render muito melhor do que a Red Bull do Verstappen, e aí tanto Norris quanto Piastri conseguiram fazer a ultrapassagem no tricampeão do mundo. Aí vem a chuva por volta da volta 18 e o Hamilton toma a ponta, o Russell começou a perder muito ritmo assim que a água começou a se espalhar no circuito. Na volta seguinte, 19, Norris e Russell patinaram, melhor para o Norris que conseguiu tomar a segunda colocação do George Russell, e na volta seguinte, volta 20, as duas McLaren conseguiram passar o Hamilton. O melhor carro em condição de chuva era a McLaren, tinha um acerto fundamental para a chuva e tudo isso aí com pneu médio, tá? Não havia ainda a troca de pneus, os pilotos resistiram um pouquinho até irem para o box de fato, mas o melhor carro em condição de chuva era a McLaren e a Mercedes na média foi o melhor carro do final de semana.
Bom, alguns resolveram se antecipar. Como eu disse lá atrás, o Leclerc largou no meio do grid, então ele tentou salvar a sua prova, sendo um dos primeiros a parar e colocar pneu intermediário. Não deu muito certo a manobra, porque a pancada de chuva também não foi tão forte. Os pneus acabaram superaquecendo e o Leclerc desabou na classificação, não conseguindo se recuperar depois. Bom, tivemos na volta 28 os líderes parando, os 5 primeiros pararam, exceto o Piastri. Ou seja, as duas Red Bulls, a Red Bull do Verstappen, as duas McLaren, as duas Mercedes estavam ali posicionados para parar, mas a McLaren que não quis fazer o double stack, né? Os dois carros pararem na mesma volta com o que está atrás, perdendo um pouquinho de tempo. A McLaren optou por deixar o Piastri na pista e estragou a prova dele, porque o Piastri ficou uma volta a mais e isso acabou completamente com as chances dele de fazer uma prova melhor, porque ele teve que lidar uma volta a mais ali com o sabão, a pista melada e os outros carros já saindo de intermediário. Resultado da brincadeira, o Piastri caiu para a 6ª colocação, obviamente mais um erro de estratégia da McLaren que acabou não se pagando. O Piastri voltou em 6º lugar, como eu disse, e na volta 34 o George Russell, que ainda não tinha conseguido marcar um pódio em casa, vai continuar assim, porque na volta 34 ele teve problemas com o sistema de água e foi obrigado a abandonar. A equipe chamou e ele teve que levar o carro para os boxes, obviamente muito decepcionado. Estava na 2ª colocação, brigando de forma real pela vitória, mas não foi possível. Então, o Hamilton volta para a ponta e na volta 39 ele para colocar o pneu macio. Ele e Verstappen, aliás, param na mesma volta. Verstappen que no momento era o 3º, só que o Verstappen coloca duros e o Hamilton sai de macio porque faltavam ali menos de 15 voltas para terminar a corrida. Esse foi o lance que decidiu a prova, porque mais uma vez a McLaren, vendo que a pista estava secando, preferiu deixar o Norris uma volta a mais, ele só parou na volta 40 e com isso perdeu a liderança da prova e, aliás, perdeu a 2ª colocação voltas depois para o Verstappen. Ele foi ultrapassado imediatamente pelo Hamilton na saída do box e depois o Verstappen também toma a posição dele lá no finalzinho da prova, na volta de número 48. O resultado não acabou sendo modificado não, porque o Hamilton caminhou a passos largos para a vitória. Eu repito, vitória de número 104, 9 delas na mesma pista e é um recorde. Ele tinha igualado esse recorde com o Schumacher e agora Lewis Hamilton é o piloto que mais venceu em um mesmo circuito. 9 vitórias em Silverstone, 15 pódios só na Grã-Bretanha, 15 pódios só em Silverstone. Quase todos eles consecutivos, então o homem é uma máquina. Pode dar as chaves aí no circuito de Silverstone para o patrão. Foi um momento muito emocionante, porque o Hamilton ele não vencia desde o final da temporada de 2021, quando ele estava brigando lá naquele que seria o primeiro título do Verstappen. Arábia Saudita, final do ano de 2021, foi a última vitória do Hamilton e 945 dias depois ele vai lá e consegue finalmente a sua vitória de número 104, o seu pódio de número 199 e estendendo aí um caminhão de recordes, inclusive o de piloto mais velho desse século a marcar um pódio, né, uma vitória. Primeiro piloto acima de 300 corridas a vencer. Normalmente quando os pilotos passam de 300 corridas, eles já estão em equipes menores, né, sem chances de vencer provas, então Hamilton conseguiu quebrar essa escrita. 17 anos e um mês entre a sua primeira vitória e a sua, até o momento, última vitória. Então, espetacular, é realmente um dos maiores pilotos de todos os tempos e provou isso ontem mais uma vez. Muito saudado, quebrou protocolos, muita emoção no abraço com os pais dele que estavam presentes no circuito. Realmente foi uma festa muito bonita. A Fórmula 1 precisava dessa injeção de ânimo. E eu volto a elogiar aqui a temporada 2024 da Fórmula 1, porque temos 12 corridas, beleza, 7 vitórias do Verstappen, ok, isso aí já estava contratado, né? Mas 6 vencedores diferentes na metade do campeonato é algo que eu não esperava, é o dobro do ano passado. Ano passado, só Verstappen, Pérez e Sainz venceram provas, com o Verstappen vencendo quase todas, Pérez e Sainz uma cada um. Então, esse ano, metade da temporada já se foi e temos um equilíbrio muito maior, como vamos ver também nas classificações.
Eu falei, né, que foram 4 líderes diferentes durante a prova, com várias trocas. E agora é hora da gente dizer quem mandou mal e quem mandou bem neste final de semana. É hora do sobe e desce. Inevitavelmente, já dei um spoiler aqui, né? Vou falar do Hamilton, claro, né? Um momento de renascimento dele na carreira e na temporada. Ele que ano que vem vai para a Ferrari, não estava se sentindo muito confortável em várias provas do ano. Ele criticou o seu carro, dizia, olha, a gente está com um carro muito ruim, mas não, nesse final de semana ele até ficou surpreso com o que a Mercedes conseguiu entregar. A Mercedes era sim um carro muito rápido, como mostrou nos treinos livres, e no geral da prova foi o melhor carro e o Hamilton conseguiu levar a baratinha, o W15, sei lá, acho que é o W15, para o topo do pódio. Sua vitória de número 104, então realmente um momento de muita emoção, tá mandando bem demais o patrão. Vou elogiar também Nico Hülkenberg, segunda vez que ele consegue um 6º lugar com a Haas, um lugar heróico, claro, à custa de outros pilotos da frente abandonando, tendo algum problema, mas 6º lugar para uma escuderia que até o ano passado era um dos piores carros do grid, está pontuando regularmente e diria eu que vai deixar saudades na Haas, né? Ele que vai se transferir para a Audi no ano que vem. Vamos ver se ano que vem ele vai ter a mesma sorte de conseguir pontuar regularmente, né? Mas por enquanto tem que aproveitar. E parem as máquinas, eu vou elogiar seu Lance Stroll, ele, o piloto mais capacitado do Canadá no grid, talvez porque seja o único no momento, mas ele que é o melhor piloto, filho de Lawrence Stroll, talvez porque seja o único, conseguiu mais uma vez um final de semana chegar entre os pontos e finalmente seu Lance Stroll entrou no top 10 do campeonato, já não era sem tempo, né? Tirou o Tsunoda da 10ª colocação, como vamos ver a seguir. Quem mandou mal nesse final de semana, olha, Gasly, né? Trocou tudo no carro, 50 posições de punição e não conseguiu largar com um problema no câmbio. A Alpine tem muito a resolver no seu único piloto até aqui, com contrato para 2025. A draga na Alpine não parece ter fim. Eles alternam bons momentos com momentos muito ruins e isso precisa parar, né? Em nome da evolução da equipe, que pode sim perder o 6º lugar no Mundial de Construtores para a Haas. Falei aqui que a Haas vem pontuando muito bem, já está começando a ameaçar a Alpine ao longo da temporada. Bom, quem eu gostaria de criticar também é o Leclerc, né? Não mandou bem nesse final de semana, muito disperso e acabou ficando apenas com 11º lugar. Não foi o Q3, ficou atrás do Sainz, que não tem emprego, e do Hülkenberg, que anda de Haas, é motor Ferrari, mas é muito diferente. E o Leclerc na corrida acabou com o seu planejamento de parada estragando tudo, né? E está sendo ameaçado sim pelo próprio Sainz e outros pilotos que estão chegando na classificação. Outro que eu gostaria de criticar, quem mandou bem, aí eu não gosto muito de criticar a equipe, eu gosto de direcionar patada em cima de piloto, mas é inevitável. A McLaren mandou muito mal nesse final de semana, prejudicou diretamente a prova dos seus 2 pilotos, e se Piastri e Norris conseguiram chegar nos pontos, foi por mérito deles, não por da escuderia, porque nas paradas eles acabaram estragando tudo, absolutamente tudo. A McLaren tinha essa prova na mão, apesar de ter o carro mais bem acertado para a chuva, não no geral, a McLaren acabou mandando muito mal, tanto com Norris quanto com o Piastri. Hora de falar então das classificações, meus amigos. Vamos ver como é que estão os campeonatos? Max Verstappen, sempre ele na liderança do Mundial de Pilotos, 255 pontos para o tricampeão. Logo atrás dele vem Lando Norris, 171 pontos para o britânico. Leclerc, ainda na 3ª colocação, tem 150. Carlos Sainz, cada vez mais próximo, 146. E o novo 5º colocado é Oscar Piastri, com 124, deixando o Pérez na 6ª colocação, com 118. E já levantando rumores de quebra do contrato que acabou de ser assinado. No Mundial de Construtoras, tudo segue normal. Red Bull 373 pontos, Ferrari se aproximando 302, McLaren 295, olho nessa Mercedes que já tem 221 pontos e pode acabar pegando a 3ª colocação em algum momento do campeonato. E Aston Martin está lá quase estacionada esse final de semana, até pontuou dignamente, 68 pontos para a escuderia também britânica. Próxima corrida, meus amigos? Não é nesse final de semana. Vamos ter uma folguinha, um final de semana para você poder curtir com a sua família, porque daqui a 2 semanas nos reencontraremos de novo no Grande Prêmio da Hungria, circuito de Hungaroring,
tradicionalíssimo, né? Construído em 1986, e vamos passar para a gama mais macia, C3, C4 e C5. É um circuito onde a gente tem retas não tão longas assim, mas as áreas de DRS fazem muita diferença. Tem proporcionado boas corridas nos últimos anos. E atenção para os horários. Sexta-feira, dia 19 de julho, a gente chega aqui no canal a partir das 8 da manhã com o treino livre 1. Voltaremos às 11h30 da manhã com o treino livre 2. No sábado, 7 horas da manhã, treino livre 3. E depois o classificatório com ação de pista às 11. E a gente já chega às 10h15 com aquele pré-corrida super especial. No domingo, horário tradicional, dia 21 de julho, 10 da manhã, a largada do Grande Prêmio da Hungria, mas Alternativa Esportes, você sabe, tem a maior pré-corrida da internet brasileira, chega às 8h45, contando tudo, absolutamente tudo, do final de semana. É isso, meus amigos, você já sabe como é. Automobilismo para se ouvir é aqui na Alternativa Esportes, a casa da velocidade no YouTube, e eu espero você daqui a 2 semanas para a gente contar tudo o que aconteceu na 13ª etapa. Um grande abraço a todos, tchau, tchau!